Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Unipion, promovido pela Universidade Paulista, a Unip. E hoje o nosso assunto é as emoções na medicina tradicional chinesa. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a professora Marina Paesano, ela que é coordenadora do curso de pós-graduação em acupuntura e capacitação em fitoterapia e dietoterapia chinesa na Unip. Professora Marina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Malu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Professora, eu quero dizer assim que eu sou uma adepta da medicina tradicional chinesa, me trato com isso, gosto muito desse assunto, mas assim, eu reconheço que nem sempre as pessoas sabem, conhecem esse assunto a fundo, e eu, quando vi esse tema, fiquei encantada e queria saber exatamente da senhora, começando pelo início, para as pessoas que não têm ainda o conhecimento profundo, nas quais eu me incluo. Eu queria saber o que é a medicina tradicional chinesa e o que ela pode tratar exatamente. A medicina tradicional chinesa existe há mais de 6.000 anos, porque os primeiros escritos e achados datam de 4.000 antes de Cristo. E então ela é embasada basicamente na natureza. Então parte-se do princípio que nós somos um microcosmo dentro deste macrocosmo que é o nosso universo. Então, nós reproduzimos, de alguma maneira, o que acontece no macro, acontece no micro. Então, o que acontece com as plantas, o que acontece com as árvores, com os animais, também acontece no nosso corpo. Então, nós temos uma integração direta com a natureza e funcionamos através dela. Mas a medicina tradicional chinesa mesmo, ela é um conjunto de práticas as práticas foram desenvolvidas ao longo de milhares de anos na história. A natureza é filosófica, porque a gente pensa mais simbolicamente. Para compreender a medicina chinesa, a gente precisa usar o outro lado do cérebro. No Ocidente, a gente usa muito o lado racional, objetivo, científico, né? E para estudar a medicina chinesa, a gente precisa desenvolver o outro lado, mais simbólico, mais abstrato, mais subjetivo. E é um conjunto de técnicas, né? A gente é muito conhecida a acupuntura. Então, parte-se do princípio que medicina tradicional chinesa é só acupuntura, mas não é. A acupuntura é só uma das técnicas que a gente utiliza para o equilíbrio, mas existem várias outras técnicas, né? Não só acupuntura. Porque eu estava vendo, quando estava falando do seu currículo, eu achei até interessante, eu falei, nossa, é essa pessoa que eu quero entrevistar, porque quando eu vi aqui, fitoterapia e dietoterapia, né? Quer dizer, eu queria que você me explicasse, você tem cursos de capacitação nessas duas áreas, né? Eu queria que você explicasse esses dois assuntos para a gente, esses dois temas, como é que a gente consegue chegar mais perto desses dois temas. Tanto a fitoterapia quanto a dietoterapia são formas de se tratar uma pessoa. Além disso, né, na medicina chinesa entra a acupuntura, como eu disse, né, o Qigong, que são exercícios de energia, né, o Tuiná, as massagens, a ventosa, a moxa. Existem muitas técnicas. A dietoterapia e a fitoterapia é uma das técnicas que a gente utiliza para tratamento. Então, eu gosto muito de falar da dietoterapia antes, porque a dietoterapia é o nosso dia a dia. A gente é produto daquilo que a gente come, né? Como eu disse, a gente vem do macro, então aquilo que a gente come tem uma interferência direta na nossa saúde. E isso na China é uma coisa interessante, porque é uma coisa que a população sabe. Então, assim, se eu estou mais cansado, eu preciso de alimentos mais yangues. Então, hoje eu vou comer comida mais yang. A dietoterapia na China é diferente do Ocidente.
No Ocidente, a gente come até pelo social, né? A gente se encontra para comer, a gente se encontra para jantar, para almoçar, tem uma conotação social e de prazer, né? Na China, não. As pessoas se alimentam por causa da saúde. Então, elas comem para se manter saudável. E é muito bom a gente ter esse conhecimento, né? Porque na hora de fazer escolhas em relação ao que você vai comer, você pode fazer escolhas diárias, por exemplo. Hoje você está mais cansado, eu preciso comer alimentos yangues. Ou você está muito agitado, preciso comer alimentos yins, né? Então, essa é a dietoterapia, assim, muito resumidamente, é claro. E também tem os nossos desequilíbrios, né? Então, tem alimentos que fazem bem a saúde e te equilibram melhor, né? Dependendo do que você está sentindo, daquilo que você tem em desequilíbrio. E a fitoterapia são fórmulas chinesas que têm o objetivo de equilibrar a pessoa mediante um diagnóstico. Bem resumidamente, é claro. Não, muito, muito interessante, né? Os chineses, né? Você vê 6.000 anos, né? Quer dizer, muito aprendizado, né? E para trazer para o Ocidente mesmo, né, professora? Porque, por exemplo, você pega, sei lá, eu fico em dúvida, por exemplo, da água, né? Então, assim, quando eu levanto, tomo a água, eu nunca sei se eu devo tomar água gelada, água morna ou a água do filtro, né? Então, assim, que linha que eu vou seguir, né? Eu vou pela convencional, eu vou pela tradicional chinesa, assim, o que seria mais adequado? Quer dizer, é pensar que o ser humano ele tem que seguir uma linha ou ele pode, vamos dizer, seguir 2 caminhos? Olha, não, você pode se tratar com o que você quiser, mas assim, quanto à água, foi muito interessante a sua pergunta, sempre o equilíbrio é melhor. Tudo que é equilibrado é melhor. Então, a água gelada, na China nem existe, nem cerveja gelada. Cerveja é temperatura ambiente, né? Porque o gelado, ele danifica a energia do baço na medicina chinesa. O nosso corpo, ele tem uma temperatura que o gelado é bom num país tropical, quando está muito calor, você tomar um sorvete, por exemplo. Mas o sorvete vai esfriar seu corpo todo. Se você já tem uma tendência ao frio, quando você a um frio interno, por exemplo, se você toma água gelada, você vai piorar essa condição, né? Então, sempre o equilíbrio é melhor, né? Na China, eles comem de tudo, bebem de tudo, mas sempre de uma maneira equilibrada, né? O problema são os exageros, então, que geram os desequilíbrios, né? Mas, se você quer um conselho, tome água natural. Ah, tá bom. Bom, e para eles, para a medicina tradicional chinesa, o que caracteriza doença e saúde? Então, o perfeito equilíbrio entre yin e yang é a saúde. Então, o yin é o aspecto negativo, mas não negativo no sentido de negatividade, né? Deixa eu explicar o que é yin e yang, que é melhor. Para a gente acender uma lâmpada, por exemplo, você precisa do yin e do yang. Você precisa do polo negativo e do polo positivo para você ter uma luz. Então, yin e yang são complementares, não é? Quando a gente diz um é negativo, outro é positivo, não quer dizer que um seja mal, outro seja bom. O equilíbrio das duas forças energéticas yin e yang é que trazem a saúde na medicina chinesa. E aí, essa teoria, ela é sistemática, ela é abrangente, né? Então, envolve o yin e o yang, mas envolve também os 5 elementos da natureza para a gente ter um equilíbrio. O perfeito equilíbrio entre yin e yang é a saúde. Doença é o desequilíbrio de yin e yang. Acontece que a vida, Malu, ela é desequilibrante o tempo todo. A gente desequilibra, reequilibra o tempo todo. A gente passa por isso várias vezes, até no dia, né? Nem diria na vida, no dia. Você se desequilibra com alguma coisa e depois você procura o equilíbrio. Então, isso também não é estático, é uma coisa dinâmica, né? A busca do equilíbrio e da perfeição é uma busca. A vida é desequilibrante. O que traz a doença? São os desequilíbrios prolongados.
Então, só para dar um exemplo, você está num casamento insatisfeita há 30 anos. Puxa, isso é um desequilíbrio muito prolongado, isso tem que trazer patologias, né? Agora, você ficou com raiva do seu chefe hoje, né? E depois você elaborou essa raiva, passou. Então, você desequilibra temporariamente para encontrar um novo equilíbrio, né? Então, o desequilíbrio de yin e yang é que traz as doenças em medicina chinesa. Mas desequilíbrios prolongados, né? Temporariamente, todos nós desequilibramos. Eu, particularmente, não acredito em ninguém equilibrado e perfeito. Porque quando a gente chega nessa condição, aí não precisa mais nem viver, né? Porque a vida, ela é um aprendizado constante. Então, mais ou menos isso. Mas assim, você tocou num ponto que me chamou muita atenção. Você citou a situação de um casamento fracassado ou em vias de, e uma briga com o chefe. Aí nós estamos falando de emoções, de sentimentos, né? Raiva, dor e tal. E eu queria entender como que as emoções e a saúde física, como é que elas estão conectadas? Elas estão diretamente conectadas, porque essas cisões que nós fazemos, e então nós dividimos o indivíduo em parte emocional, parte física, espiritual, energética, é, o nome que a gente quiser dar. Essas cisões que nós fazemos, elas são meramente didáticas, porque, na verdade, na hora de funcionar, funciona tudo junto. Então, as emoções interferem na energia, a energia interfere nas emoções, tudo isso interfere no físico. Uma dor física, por exemplo, ela te traz transtornos psíquicos e transtornos energéticos também, porque as coisas estão intimamente relacionadas. Existem algumas teorias que dizem que a doença começa no espírito. Então, um espírito perturbado leva a uma perturbação emocional, a uma perturbação energética e, por fim, uma perturbação física. Se a gente quiser dividir, a gente pode usar esse critério. Acontece que, dependendo da situação, isso acontece tudo junto. Né? Sei lá, ser assaltado, né? Uma coisa que acontece bastante em São Paulo. Você desequilibra tudo. Né? Você tem as pernas tremendo, ou você sente raiva, né? Ou você tem um impulso para fazer alguma coisa. Seu espírito já está perturbado e suas emoções também. Acontece tudo de uma vez. Então, existe essa interação, existe a cisão que a gente faz para poder compreender, né? O espiritual, o energético, o emocional e o físico. Mas existe uma interatividade em todos esses conceitos o tempo todo dentro de nós. Então, um espírito perturbado leva a doença. As emoções, elas acabam afetando o físico. Assim como o contrário. Se você, por exemplo, sofre um acidente e fica paraplégico, imagina que isso não vai afetar suas emoções, seu espírito, aí afeta toda a sua vida. Né? Nem precisa ser tão drástico. Uma dor já física, ela afeta o emocional, afeta a energia e afeta o psiquismo, afeta a parte espiritual. Então, a ligação, se você quiser, eu posso explicar melhor isso dentro da medicina chinesa, mas a interatividade entre a parte espiritual, energética, emocional e física, ela é constante na nossa vida. E tanto a psicologia quanto a medicina ocidental e a medicina oriental concordam com esse conceito. Então, uma coisa interfere na outra. Agora, quais seriam os elementos, dentro disso que você está colocando, quais seriam os elementos que estão ligados às nossas emoções? Todos os elementos. Em medicina chinesa, normalmente as pessoas conhecem 4 elementos, porque isso vem desde Hipócrates, Galeno, todos falaram em fogo, água, terra e o ar, né? Então, esses 4 elementos, eles são mais conhecidos na natureza. Na medicina chinesa, acrescentou-se um 5º elemento, que é o elemento madeira.
A madeira, ela representa o ser humano, por isso que são 5 elementos. E o ar foi substituído pelo elemento metal, mas continua sendo ar, porque cada elemento desse tem um órgão e uma víscera correspondente. O que é considerado víscera em medicina chinesa são os órgãos ocos, exceto a vesícula biliar. Então, por exemplo, eu estava falando do ar, que a gente chama de metal em medicina chinesa. Mas o órgão correspondente ao pulmão, que tem a ver com o ar, e a víscera correspondente ao intestino grosso. Aí nós temos bom, comecei pelo metal, vou falar da água. O elemento água, ele tem uma correspondência com o rim e a bexiga. Rim como órgão e bexiga como víscera. O elemento madeira, que representa o ser humano. Para você imaginar o que é a madeira, imagina uma árvore. Porque a árvore, ela tem interferência da natureza da mesma maneira que o nosso corpo. Então, a tentativa dos chineses, quando eles falaram no elemento madeira, foi para colocar o ser humano dentro dessa caracterização dos elementos. E aí, na madeira, temos o fígado e a vesícula biliar. No elemento fogo, temos o coração e o intestino delgado. E no elemento terra, temos o baço, o pâncreas e o estômago. Então, cada um desses elementos está ligado a um órgão e uma víscera, mas também ligado, cada um deles, a uma emoção, respondendo sua pergunta. Então, a alegria, por exemplo, está ligada ao elemento fogo, a terra está ligado mais a preocupações, reflexões, pensamentos, estão ali no elemento terra. O elemento metal está ligado à tristeza, a água ao medo e, muito resumidamente, isso que eu estou dizendo, tá? E a madeira, a raiva. É porque tem as variantes. Então, por exemplo, a madeira está ligada à raiva, mas as mágoas afetam o elemento madeira, os rancores, né? Também estão ligados à madeira. E as patologias são os excessos dessas emoções. Porque você há de convir comigo que todas as emoções são do ser humano e são normais. Mesmo as emoções ruins também são normais. Né? Se você não sente raiva, você nunca muda nada na sua vida, não é? O medo, ele nos protege, porque o medo é um instinto de proteção da própria espécie. A alegria faz parte disso tudo, a tristeza. Todas as emoções, elas fazem parte do ser humano. O problema são os excessos e o tempo prolongado das emoções. Então, por exemplo, uma alegria é uma emoção boa, todo mundo gosta de ficar alegre. Uhum. Mas todo mundo também já ouviu que quando o Brasil ganha uma Copa do Mundo, muita gente infarta. Por quê? Porque o excesso de alegria é euforia, e isso faz mal ao coração. E aí você pode infartar. Então, qualquer excesso não é bom. Professora, eu queria pegar esse assunto, mas eu queria trazer ainda mais perto. Então, eu queria entender, e claro que na sua área, né, no curso de pós-graduação, especialização, por certo, você tem relatado casos que você acompanha, ou que você conhece e tudo mais. Eu queria que você pegasse um desses casos e explicasse para a gente, por exemplo, qual é o papel da emoção de um caso assim, e que, assim, o que a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, como é que ela enxergou? Eu queria que você pegasse um case mesmo para relatar para a gente, para chegar mais próximo disso, para além um pouco da teoria. Um caso clínico, onde as emoções estariam ligadas a problemas físicos, por exemplo. Eu apresentei um caso uma vez num congresso, porque esse foi feito com exames clínicos, inclusive o médico também acompanhou. Era um rapaz, uns 40 anos, não é tão rapaz, né? Um adulto de 40 anos. Ele estava com colesterol alto, triglicérides alto,
a glicemia alterada, enfim, todos os exames dele estavam com alteração. O que ele estava vivendo naquele momento? Primeiro, ele tinha uma história de ser nordestino, de chegar em São Paulo e ser bastante discriminado, então ele tinha alguns problemas com rejeição e com autoaceitação também, consequentemente. E isso porque não tinha muita explicação física para ele estar com todos esses índices alterados. Então, colesterol, triglicérides, isso tudo dentro da medicina chinesa tem um sentido. O colesterol está ligado ao elemento madeira, o triglicérides é o elemento terra, os medos dele estavam ligados ao rim, e a autoestima dele, nem precisa dizer, estava muito ruim. Então, como que a gente trabalha as emoções? Eu acho que é esse o seu objetivo com a pergunta. A partir do momento que a gente equilibra essas energias dentro dos 5 elementos, a gente dá maior condição da pessoa resolver os problemas psíquicos. Obviamente, a gente não vai substituir o psicólogo dentro da medicina chinesa, mas pode dar uma grande força ao psicólogo. Então, a partir do momento que a gente equilibrou essas energias que estavam alteradas, isso foi feito, nesse caso específico, com acupuntura e fitoterapia chinesa, ele pôde ver a vida de uma maneira diferente, ele é um cara muito bem-sucedido, e ele pôde enxergar que ele era bem-sucedido, e ele não fez nenhuma dieta específica, mas todos os índices dele normalizaram. Triglicérides, colesterol, glicemia e etc. Então, esse é um caso, mas eu tenho inúmeros casos, né? Eu já atendi mais de 10 mil pessoas aí dentro da minha vida profissional. Então, posso pensar em outros. Nossa, mas é interessante, né, Marina, como a lógica, né, da medicina tradicional chinesa, ela é muito diferente, né? Quer dizer, é diferente você chegar num pronto-socorro, o que você tem, não sei o quê, sabe? Assim, é só o sintoma físico, né? E você está ali tratando de sintoma, né? Não é, você não sabe o que aconteceu ali naquele dia que pode ter gerado, e aí você vai tratar parcialmente. Eu não estou defendendo aqui esta ou aquela, eu estou apenas mostrando a abrangência que tem a medicina tradicional chinesa, né, Marina? A abrangência é grande. Eu tratei de um senhor recentemente, por um ano, de um câncer generalizado. Ele estava com metástase no corpo todo. Ele veio até mim há um ano atrás, porque a médica dele disse para ele que não tinha mais o que fazer. Então, era esperar morrer. Na verdade, era isso. Ele chegou no meu consultório carregado pelo neto e o amigo do neto, carregado mesmo, porque ele quase não andava. Ele tinha uma aparência cadavérica, muito branco, já acinzentado, sem energia, mas ele queria muito viver. Olha, esse caso é interessante. Ele queria muito, muito viver, porque ele estava escrevendo livros, ele já estava com câncer há 8 anos, e ele já tinha escrito alguns livros. E ele queria terminar essa coletânea de livros, e a profissão dele era pastor, ele era pastor de uma igreja, e ele também queria passar essas atividades para outras pessoas. Então, ele queria muito viver. Eu acompanhei por um ano. Então, logo no início, o que faltava? Em função de químio, rádio, etc., ele não tinha energia, por isso que ele nem parava de pé, né? Tinha uma alergia muito forte no rosto, que deixava a aparência dele bem ruim, e eu fui equilibrando a energia dele. Até isso durou pouco, umas 4, 5 sessões, ele já dispensou todo mundo e já vinha dirigindo para o meu consultório. Chegou um determinado momento, ele estava tão bem, mas tão bem, que ele voltou a escrever os livros. Oh. E a médica dele, que por coincidência também tinha o meu nome, também chamava Maria.
Meu reino por uma Marina, né? Ela disse assim: olha, senhor fulano, eu não sei o que aconteceu, mas o seu câncer dormiu. E toda vez que ele vinha para o consultório, a gente brincava: o câncer ainda está dormindo? Pois ele vai falecer dormindo. Olha. Porque ele estava vivendo uma vida normal, ele estava caminhando 9 quilômetros por dia. Nem eu faço isso, não tenho nem aptidão física. 70 e poucos anos, né? Não me lembro exatamente a idade dele, mas era mais de 70 anos. E durante esse 1 ano que eu o acompanhei, ele passou muito bem mesmo. Retomou todas as atividades dele, escreveu outros livros, e o câncer dormiu. Até o momento em que ele teve que. Ele estava pensando em deixar a igreja e passar essa parte adiante. Mas isso para ele era muito difícil, que era o motivo pelo qual ele estava vivo, sabe? Mas ele sabia que aquilo estava estressando, que ele precisava passar adiante e tal. Quando isso aconteceu, apareceu um linfoma no pulmão. Aí a médica deu a quimio oral, então ele continuou vindo no consultório mesmo tomando a quimio, e ele fez fitoterapia, que a quimio dá muitos efeitos colaterais, e com a fitoterapia chinesa a gente conseguiu que ele não tivesse efeitos colaterais. A última vez que eu vi, ele foi ao meu consultório já com a última quimio. Ele falou: hoje eu tomo o último comprimido e vou dizer para você que eu não tive nenhum sintoma, é a primeira vez que eu faço quimio e passo tão bem. Nossa. A gente comemorou, foi um motivo assim de comemoração mesmo, né? E ele estava muito feliz. Só que nesse dia ele estava sem máscara. E eu disse para ele: o senhor não está andando sem máscara, né? Porque o Covid ainda existe. Isso faz pouco tempo, faz 1 mês. Ele falou: eu já liberei a máscara, ninguém mais está usando e etc. Eu ainda lembro que eu falei para ele: mas o senhor tem que usar, tem um linfoma no pulmão, o senhor não pode pegar um Covid, né? 4 dias depois ele foi diagnosticado com Covid, aí a saturação dele caiu, ele foi para o hospital e ele acabou falecendo em 3 dias. Nossa. No fim, ele não morreu do câncer, ele Sim. morreu de Covid, né? Mas é um exemplo muito recente, né? Quer ver outro exemplo bacana? Eu acho que muita gente pode se identificar: as depressões pós-parto. Depressão pós-parto, as que eu peguei na minha vida clínica, sempre eram deficiência de sangue ou estagnação da energia do sangue. Quando a gente fala em sangue em medicina chinesa, a gente fala da energia do sangue. A mesma coisa quando a gente fala de órgão, a gente fala da energia do órgão. Então, por exemplo, a pessoa vai ter um bebê e tem uma hemorragia durante o parto ou perdeu muito sangue por algum motivo, obviamente ela vai ficar com depressão depois, né? Porque eu, como psicóloga, eu aprendi que toda depressão pós-parto tem a ver com a rejeição da criança. Mas nem sempre é. Às vezes é falta de energia mesmo. As próprias depressões. As depressões, às vezes, têm falta de energia, falta da energia do sangue, estagnação de energia de sangue. E quando a gente trata disso, a pessoa sai daquele quadro, né? Não dispensa o psicólogo, não dispensa a psicoterapia. Como os médicos também não são dispensados em nenhum desses processos. Claro. Né? A medicina chinesa vem a contribuir. Como a gente trabalha com energia, a energia está entre o corpo físico, as emoções e o espírito, né? Está no meio disso tudo. Então, quando a gente trabalha a energia de um paciente, a gente está trabalhando todas as outras áreas também: o físico, o mental, o espiritual, o energético e o emocional, né? Marina, eu queria também, quer dizer, agora vieram outras dúvidas, mas eu queria encaminhar essa nossa conversa para falar do curso, né, dos cursos de pós-graduação e capacitação. Queria que você falasse um pouquinho como é que eles funcionam e tudo mais, porque acho que é interessante também para as pessoas que estão nos assistindo, e tão interessante essa nossa conversa, que você explicasse como é que funciona, mesmo para quem tiver interesse nesse assunto, que possa chegar mais perto de vocês aí.
O curso de acupuntura, na verdade, ele chama acupuntura, porque se a gente chamar de medicina tradicional chinesa, ninguém sabe o que é, nem o povo da área de saúde mesmo sabe. Então, a gente chama de acupuntura porque é um nome mais conhecido, digamos assim. Mas é um curso de medicina tradicional chinesa. A acupuntura é uma das técnicas. Então, no nosso curso, a gente tem moxa, ventosa, todas as técnicas, né, que envolvem a medicina tradicional chinesa. Então, a gente aprende principalmente a fazer o diagnóstico, que é o que vai poder habilitar a pessoa a fazer o curso de fitoterapia. Porque fitoterapia hoje na China, a fitoterapia chinesa, é 80% do tratamento. Quando você vai a um hospital e faz uma consulta com a medicina chinesa, o médico inicialmente vai te dar um fitoterápico, normalmente em forma de chá. Na China, o chá é uma coisa que todo mundo toma o dia todo. Mas tem também os remédios, que são bolinhas, são cápsulas, né? Tem de vários tipos. E são fórmulas prontas, patenteadas na China, e as fórmulas também têm o objetivo de equilibrar. Todas as técnicas têm o objetivo de equilibrar. Mas para você saber o que você precisa equilibrar, você precisa saber fazer um diagnóstico. Claro. Então, quem pode fazer o curso de acupuntura? Qualquer profissional da área de saúde que se interesse por isso, porque vai auxiliá-lo em qualquer profissão que ele tiver. Então, auxilia o físio, auxilia o enfermeiro, auxilia o médico, auxilia todo mundo da área de saúde, o curso de medicina chinesa. Apesar de que o médico hoje não pode fazer o nosso curso, ele só pode fazer 3 cursos autorizados pelo CRM. Mas todos os da área de saúde podem cursar medicina chinesa. A partir daí, você aprende a fazer diagnóstico. Daí, sim, o curso de fitoterapia chinesa. Porque o curso de fito, eu diria que é um upgrade. Tem muito poucos fitoterapeutas no Brasil, né? Fitoterapia chinesa. A fitoterapia brasileira, ela trabalha de outra maneira. A fitoterapia brasileira vai mais em cima do sintoma, né? A gente vai na causa. Então, só para falar de uma forma leiga, você está com muito calor, vamos dar ervas frias para poder equilibrar. Você está com muito frio, vamos dar ervas quentes para poder equilibrar. Atualmente, a gente tem o Covid, por exemplo. Eu já atendi 90 casos de Covid. Todos online, fiz os diagnósticos online, lógico, comprovados com exames, né, com exame para Covid, e tratei com fitoterapia. Todos os casos, desde lá do início, em março de 2020. Meu primeiro caso foi uma médica que já tinha feito os trombos, ela estava com insuficiência respiratória, mas ela não queria ser internada, porque ela achava que ela ia ser entubada, e ela não queria. Esse foi meu primeiro caso, foi um grande desafio, e ela se curou em casa, né? Com fitoterapia. Ela estava estudando acupuntura, então eu falei alguns pontos para ela massagear os pontos, né? E ela ficou curada. Foi meu primeiro caso. Mas a partir daí eu atendi 90 casos já. Nossa, né? bastante, hein? E todos tratados com fitoterapia chinesa. Ah, é o mesmo fito para qualquer Covid? Claro que não. Porque o Covid, eu cheguei à conclusão que ele é extremamente inteligente, ele sabe qual é o seu órgão fraco e é lá que ele vai atacar. Então, cada pessoa desenvolve síndromes, síndrome é o diagnóstico em medicina chinesa, então cada pessoa desenvolve uma síndrome diferente com o mesmo Covid, com o mesmo vírus, porque vai depender das suscetibilidades que ela tem. Isso é o que eu observei nos 90 casos. Ainda não dá para dizer que é ciência, porque são só 90 casos. Né? Tá. Mas é isso. E o dietoterapia e acupuntura, como é que funciona? Então, dietoterapia a gente dá junto com a fitoterapia. Tá. Porque se houver aderência, você pode tonificar os órgãos em deficiência através da comida. Acontece que no Brasil isso é mais difícil de se trabalhar. Quando você diz, por exemplo, para uma pessoa que pensa muito, algumas profissões elas favorecem ao excesso de pensamento e de reflexão. Por exemplo, o psicólogo, o jornalista,
né? O jornalista pensa muito, igual o psicólogo, pensa, reflete, né? A pessoa do TI, por exemplo, que trabalha com TI, a mesma coisa, desenvolve programas, pensa o tempo todo. Essas pessoas gastam muita energia de baço. E aí, o baço em deficiência, ele acumula umidade. Então, você pode começar a engordar, pode começar a não circular direito a energia no seu corpo. O que ataca o baço na alimentação? O leite, derivados, o carboidrato e o açúcar. Agora, quando você diz para um paciente, olha, para melhorar o seu baço, o seu pensamento ficar mais claro, você desinchar, porque a umidade do baço faz com que você inche, né? Você precisa tirar uma semana o leite, o carboidrato e o açúcar. Na verdade, é por mais tempo, né? Eu no consultório, eu peço uma semana de experiência, né? E a pessoa consegue fazer isso, ela não precisa do fito. Mas se ela não conseguir, então vamos dar um fitoterápico que tire a umidade, que faça o Qi circular, para os sintomas irem embora. Então, eu diria que a fitoterapia começa na feira, começa com a dietoterapia. Aí tem os remédios, que são fórmulas prontas, extremamente completas, né, para você poder tratar das pessoas. Nossa, muito bom, Marina. E aí, as pessoas todas podem, quem quiser se inscrever, pode fazer, pode chegar mais perto aí de você, dos cursos, como é que funciona? O curso de fito é necessário que a pessoa saiba fazer diagnóstico. Então, Tá. eu recomendo que faça ou o curso de diagnóstico, que a gente tem também, um curso separado só de diagnóstico, é um curso de 6 meses, só aos finais de semana. Então, faz o curso de diagnóstico e depois o de fitoterapia e dietoterapia chinesa, que esses dois estão integrados. Ou então, se tiver um interesse maior em medicina chinesa, é melhor fazer o curso de acupuntura antes, porque ele é extremamente completo, são 2 anos, um fim de semana por mês, mas tem que estudar, não é só no fim de semana de aula, tem que estudar fora também, né? E aí faz o de fitoterapia chinesa. Mas quem se interessa por fito e dietoterapia chinesa, aconselho fazer o curso de diagnóstico antes, é um curso curto, não vai aprender as técnicas de tratamento tipo agulhas, moxa, ventosa, mas aprende a fazer diagnóstico. Aí já dá para fazer a fitoterapia, a dietoterapia chinesa. Ah, que maravilha. Bom, fantástico, fantástico. Me chamou muita atenção e eu uso, né? Eu já faço essa medicina integrativa e tal, e acho que faz todo sentido e resolve mesmo. Então, sou testemunha aí e valido tudo que você contou aí para gente, né? Para quem tiver interesse nesse assunto, né, Marina? Então, eu quero agradecer a sua partilha aqui, a sua participação no Unipion e deixar aqui um minutinho para você fazer as suas considerações finais. Obrigada. Eu queria me disponibilizar para quem quiser conhecer mais de medicina chinesa e quiser falar comigo. Posso disponibilizar o meu e-mail, se for possível, para quem tiver interesse. E para tirar mais dúvidas, porque esse é um assunto que para mim é apaixonante. Eu vim da psicologia, mas durante a faculdade eu fui me interessando por medicina chinesa. E estudei por hobby medicina chinesa. Todo sábado eu ia escutar meu mestre falando, na época não existiam escolas ainda, né? Não existia pós-graduação, a gente aprendia com o mestre. Depois, ao longo do tempo, esse assunto foi me apaixonando. E quando eu comecei a trabalhar como psicóloga, eu pensava assim, gente, mas vai levar quantos anos para a pessoa sair dessa depressão, né? E aí eu olhava a língua, que é um dos diagnósticos que a gente faz, o pulso, eu olhava porque eu queria treinar. E aí eu pensava, mas essa pessoa não vai sair nunca dessa depressão, ela não tem energia para sair. Ou tem uma insuficiência da energia do sangue. Então, eu vi que trabalhando com as duas coisas, na verdade, os problemas emocionais se resolvem mais rápido, sabe? Então, por quê? Porque às vezes você está enfronhado numa situação, mas você não consegue sair só porque você não tem energia para aquilo, né?
ou a energia está parada, ou está estagnada. Então, a gente faz movimentar tudo isso e sua vida desenrola. Eu também só me trato com medicina chinesa, então somos companheiras aí de tratamento, porque todos nós precisamos de tratamento, né? Todos nós nos desequilibramos e buscamos o equilíbrio. Tem fases na vida que são mais difíceis, e nessas fases, se a gente recorre a alguma técnica, a gente pode melhorar muito, e mais rapidamente, né? Muito bem. Bom, quero agradecer, Marina, e até uma próxima. Obrigada mesmo por esse momento tão fantástico. Obrigada, Marina. Até uma próxima. Obrigada a você, Malu. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de falar de medicina chinesa. Tá bom? Tá bom. Até Muito mais. Tchau, tchau. Tchau.